perdido às vezes. Então, de vez em quando, se eu estiver olhando para o lado, é que eu estou tentando ver vocês, que eu botei você no monitor de cá, a apresentação está no monitor de cá. Então, eu Tá vou tentar ficar certo. olhando para a câmera, para não ficar igual um maluco assim, olhando para um lado e para o outro aqui. Mas, gente, podemos começar a hora que vocês quiserem, tá bom? Podemos Tá começar, né? Já podemos, Carolina? Paulo, quer fazer Vamos, alguma introdução, algum ponto, ou podemos seguir? vamos lá, né? É o segundo tempo Isso aí. do nosso tema, né? Ele é muito denso, tem muita coisa. E aí, como a gente combinou, pessoal, só para dar a dinâmica aí, né? Marcos vai fazer essa segunda etapa de virada e a gente vai ter uma atividade para casa ou de casa para cada um dos grupos aí. São 7 grupos, tá? Que eu dividi, cara. E depois aí no finalzinho eu explico a dinâmica e junto aí com a Carol e com o Marcos, tá bom? Vamos lá que o tempo ruge. Beleza, então, bom dia, pessoal. Muito E obrigado por estar com você novamente aí. É sempre uma excelente oportunidade. Como o Paulo falou, a primeira etapa é um pouco mais densa. Essa aqui é um pouco mais prática, mas também é densa, então eu vou precisar muito da atenção de vocês. Eu acho que o trabalho que a gente está fazendo aqui, eu acho que vai trazer um bom resultado aí para a Unimed, porque a gente vai começar a ter indicadores mais claros, mais diretos para a gestão da própria TI e também para a gente poder falar mais com o negócio. Então, só lembrar aqui que no nosso encontro inicial, a gente trocou bastante sobre como é que a gente construía a história de valor, né? Lembra disso, né? A gente falou da importância do princípio básico de a gente não falar de TI por TI, da gente não, vamos dizer assim, não ficar focado no que a gente faz, mas sim no resultado do que a gente faz, né? Outro ponto que eu queria lembrar aqui da nossa conversa da primeira fase, né, da primeira rodada, foi que a gente precisa ter conversas, né, ter comunicações que sejam relevantes, que sejam realmente claras, que tenham foco, né? Ou seja, quando eu quero ser relevante, eu vou focar para alguém, então eu estou pensando que aquela minha métrica ela tem que falar para alguém, então ela tem que ser clara, né? Ela tem que ter uma linguagem mais possível no sapato do outro, ela tem que ser acreditável, né? Tem que ser crível, é importante que ela seja uma coisa que as pessoas acreditem, né? Lembra daquela história da gente fazer um contrato social com a nossa galera que a gente atende, e não importa se é dentro da própria TI, por isso a gente tem que sempre colocar aquela coisa do desdobramento, não importa se a pessoa está lá na operação fazendo a gestão de um ativo ou se ele está no relacionamento com a área de negócio. O mais importante é que a gente realmente consiga entender com quem a gente está falando e como é que a gente vai gerar valor para esse cara tomar alguma decisão. Por isso que a gente vai falar hoje muitas vezes sobre métricas. Quando a gente fala de métricas são acionáveis, né? Ou que alguém possa conseguir tomar uma decisão. Mas vamos lembrar que o patrão sempre tem 3 questões que a gente falou na primeira rodada, né? Receita, custo e risco. Isso é muito importante. Então, tendo isso na nossa cabeça, que a gente precisa ser relevante, a gente precisa ser claro, a gente precisa ser crível, que a gente tem que ter foco no que eu estou fazendo, como é que eu ajudo a aumentar a receita, diminuir custo e mitigar risco. A gente já está num caminho bom para caramba. Esse foi o papo da primeira sessão. Hoje a gente vai falar mais sobre como é que a gente pode criar scorecard, dashboards, né? A gente chama muito de scorecard, mas é dashboard, painel, o nome que a gente quiser dizer, com métricas que realmente possam ajudar a gente nessa história de contar valor. Então, essa é uma segunda etapa. É uma etapa importante, que é uma etapa que, apesar de eu trazer muita coisa, vamos dizer assim, mais teórica, no fundo vocês vão ver que é uma jornadinha de algumas fases, e nessas fases a gente vai falando, tá bom? E vai tentando aportar com vocês, deixa eu pegar aqui o meu coisinho que sumiu, vai tentando falar com vocês sobre cada etapa. Então, pessoal, tudo bem? Podemos seguir, então? De novo, na dinâmica, a qualquer momento, gente, vocês levantem a mão. Se vocês, por acaso, levantarem a mãozinha e eu não estiver vendo por algum tempo, vocês me chamam, Marcos, aí eu paro aqui rapidinho. Mas eu estou com vocês aqui no meu outro monitor para tentar ver se vocês quiserem interromper. E de verdade, gente, a gente está aqui trabalhando para construir uma coisa que é boa para vocês e para nós também, obviamente, para todos nós. Porque, como a gente falou, é onde a gente mostra o nosso trabalho. É aí que a gente vai mostrar o nosso trabalho. E quem trabalha bem com vocês não tem por que não mostrar o trabalho nessa linha. Então, vamos lá, pessoal. Todas as empresas do mundo, principalmente as TIs, né, têm métricas. Todo mundo tem. Mas quase ninguém mede o desempenho das áreas mais importantes que realmente impactam a organização. Isso é muito comum a gente encontrar aqui. A maioria das empresas trabalham para definir e coletar métrica, mas mostra uma visão
no máximo operacional e, às vezes, trabalha alguma coisa de gestão de governança. A nossa pesquisa tem mostrado que as métricas mais tradicionais dão muito pouco insight sobre as iniciativas de estratégia, assim, a gente não consegue ligar muito, tá? O que a gente vai abordar hoje aqui é como é que a gente constrói scorecards, né, como eu falei, usando métricas que realmente a TI pode usar em linha com que ela consiga agregar valor. A ideia realmente é que a gente possa construir esse scorecard que vai além do básico, né, que a gente consiga entregar um pouco além do básico. Vocês vão ver, como o Paulo falou, a gente falou de um para casa aí, a gente vai fazer isso com vocês, mas não se preocupem, ao longo do tempo a gente vai falar sobre isso. Hoje, durante o papo, a gente vai trocar com vocês sobre exemplos e metodologias que a gente ajuda nessa direção de construir o scorecard adequado. Então, a gente vai trazer algumas metodologias que o Gartner tem, algumas coisas que a gente entende que são importantes, que vocês têm que observar, mas vocês também vão ver alguns exemplos importantes, tá? A gente vai falar hoje em níveis, vamos dizer assim, o Gartner usa muito isso, né? Nível de maturidade. Eu acho que eu falei isso na primeira rodada, mas se eu não falei, falo agora. A gente classifica em 3 níveis, ou 3 ondas, ou 3 capítulos, o nome que a gente quiser dar. A gente vai focar hoje no capítulo de construção de scorecard, que é o primeiro capítulo da jornada, para a gente poder estabelecer essa base bem, e depois a gente vai avançar ao longo do tempo para os outros, mas isso não nesse momento. Então, esse primeiro, ele tem o nome de obter o básico de forma correta. Então, a gente vai focar dessa forma. Tudo bem, pessoal? Beleza. Então, o que a gente gostaria que a gente pensasse junto aqui, como é que a gente pode construir um scorecard parecido com esse aí que está na tela de vocês? Por quê? O Paulo falou, né? Ele já compartilhou o material que serviu de base para essa apresentação de hoje, e que a gente deve trabalhar com vocês nesse para casa para construir esse scorecard. Claro que não precisa ser exatamente igual a esse, mas esse aqui é uma melhor prática, porque ele observa uma série, centenas de dashboards, de painéis que chegaram para o Gartner, e esse do Gartner é o melhor tipo de painel que tem. A gente não vai entrar em detalhe aqui, mas vocês vão ver aqui, ó, que você inclusive tem uma biblioteca que, se vocês quiserem fazer uso, essa biblioteca ela tem vários vieses, o Paulo já colocou para vocês lá também, onde você seleciona qual é o tipo de métrica que você quer rastrear. O ideal é que você defina uma frequência, que você tenha o dono da métrica que vai trabalhar o assunto, qual é o alvo, enfim. Como é que a gente corta isso para saber que se o momento é adequado de eu trabalhar aquela métrica, se está desalinhado ou não, como é que eu comunico o valor da métrica mais visualmente, no sentido de estar entregando no caminho, e por aí vai. Então, o que a gente vai fazer hoje, vocês vão ver, são vários pequenos pedaços que, se a gente compor, a gente chega mais ou menos num dashboard parecido com esse. Não importa a área, pode ser a área de infraestrutura, pode ser a área de aplicações, pode ser a área de arquitetura, pode ser a área do Paulo como CIO, pode ser a área do Rodrigo como Office do CIO, que eu entendo que o Rodrigo trata mais essa área. Ou seja, não importa a área, o mais interessante é que a gente consiga ter essas sinalizações para a gente gerir a TI melhor. Então, esse papo de hoje nosso, ele é um papo mais voltado para dentro da TI ainda, para a gente se fortalecer e depois chegar um pouco mais para falar com o negócio. Então, não se preocupe, puxa, mas eu não falo com o negócio. A gente vai ver que cada desses 7 grupos tem um foco específico para o para casa. E esse para casa, depois, a gente vai trazer de volta, a gente vai conversar e vai ver se tem oportunidade de melhoria, e vamos avançando com isso, tá, gente? Então, de verdade, não se preocupem muito com a questão, vamos dizer assim, porque minha área não tem essa ação. Não, todo mundo tem uma colaboração aqui. E então, vamos avançar para a gente tentar chegar próximo do que é isso aqui. Primeiro, seguindo um pouco essa linha dessa construção de métrica que eu queria falar com vocês, né, na verdade, a gente precisa entender isso aqui que é importante. São 7 armadilhas que o Gartner entende que a gente tem que pensar antes de começar a avançar para métricas. A primeira armadilha é a que a gente chama de métricas em vácuo. O que é isso? São métricas que não se alinham com nada. A gente vai ver, a gente já falou na primeira sessão, que a métrica tem que estar alinhada a alguma coisa. Se ela está no vácuo, ela não serve para nada. Então, tudo que vocês olharem, quando vocês forem construir uma métrica, observem esses 7 pontos aqui, tá? Então, o primeiro é isso, métrica em vácuo. O segundo é métrica sem fundação. Ou seja, ela não está dizendo, eu não consigo ter um pré-requisito dessa métrica. Por que ela existe? Ela não está clara. Então, se não tem um racional para a defesa da métrica, tem erro. Então, vamos seguindo. A terceira ameaça. A gente chama de muitas métricas, muitos significados. Ou seja, não está claro como é que essas métricas são úteis para a empresa. A gente não descreve bem a métrica. Tá? Outro ponto importante,
que a gente brinca aqui, é 1 quilômetro de largura, 1 centímetro de profundidade. Cara, muitas vezes a gente vai precisar ter métricas realmente pouco profundas. Está falando com o executivo, alguma coisa assim. Mas a gente precisa saber que se eu precisar, eu tenho como explicar essa métrica. Então, não posso ter uma métrica, sabe, muito ampla e bem pouco profunda, porque ela não vai trazer o resultado que a gente está querendo, que é o quê? Que ela seja acionável, que o cara possa fazer alguma coisa. Quinta, né? Nada fala com nada. Essa métrica não encaixa com as necessidades do usuário. Isso é básico, acontece. E se a gente lembrar da primeira sessão, lembra? Toda vez que eu faço uma métrica, eu penso para quem eu estou escrevendo essa métrica, então eu boto o sapatinho dele. Outro problema, métrica enganosa. Essas são as mais perigosas, né? Porque levam o nosso cliente, seja interno na TI ou até no lado de fora, tomar uma decisão perigosa, errada. Né? Então, toda métrica ela deve ser acionável, né? Como a gente chama. Mas ela tem que ser acionável num caminho aonde possa realmente levar a uma decisão adequada. Senão, a gente vai conduzir a companhia, ou até nossos próprios colegas da TI, a tomar uma decisão errada. Né? Então, a métrica tem que ser adequada. E métrica que não morre. Métrica que não morre também é problema. Então, a gente precisa saber que existe um tempo que aquela métrica tem validade. A gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a gente precisa evitar, de qualquer forma, que o nosso scorecard, quando a gente estiver fazendo o nosso para casa, tenha métricas que caiam, né, na verdade, né, caiam nessa armadilha, em alguma dessas armadilhas. A gente vai falar um pouquinho sobre como é que a gente mitiga isso ao longo do papo de hoje, tudo isso, mas é importante que vocês tenham claro, lembra que na outra sessão eu falei daquele negócio de ser relevante, ser crível, ser claro, né? Então, esse aqui também é um slide importante. A gente está compondo uma série de informações, eu sei que às vezes é pesado, mas para que vocês tenham bastante informação de como é que a gente... Parece uma coisa simples, né? Você pega, não, tem um Power BI lá, eu boto um monte de métrica lá da minha operação da TI. Mas você sabe que para aquilo tem construção atrás, tem perigos que você pode estar cometendo, e é isso que a gente vai trazendo aqui ao longo do dia de hoje. Vamos avançar. Bom, como eu coloquei ali no início, a metodologia do Gartner toca em 3 capítulos ao longo da que a gente chama dessa jornada de maturidade e gestão, tá? E aqui eu compartilho esses 3 níveis, né, que o Gartner tem, quando a gente fala de maturidade de medição. Vocês vão reparar que cada um desses níveis tem um objetivo, tem as ações e tem os benefícios. Então, aqui no slide, né? Então, a gente vai ver aqui, né? Cada um deles, né? O de maturidade ainda no início está aqui, então tem os seus objetivos, tem suas etapas, tem os seus benefícios. Aí, o 2, a mesma coisa, quando você a gente brinca, desequilibrar o scorecard. E o terceiro é quando você realmente está gerando muito valor lá na ponta do negócio. A gente ainda está aqui, e é isso que a gente tem que construir esses alicerces, tá? Então, a gente vai focar por aí. Deixa eu clicar aqui para ver se passa o papo. Beleza. Desdobrando, então, como eu falei, o foco da nossa construção do scorecard hoje é esse do primeiro nível, que é obter o básico certo. Aqui, mais importante, né, como eu estou colocando aqui no slide, é que a gente precisa criar e atualizar scorecard que realmente nos entregue uma visão de desempenho da TI. É importante isso, senão eu não consigo nem avançar para os próximos níveis. Então, eu preciso ter essa gestão da TI adequadamente colocada. Essas etapas, a gente vai precisar observar, por exemplo, a seleção de métricas certas. A gente vai precisar definir, como vocês estão vendo ali, ó, nas etapas, definir, né, e gerenciar as métricas. A gente vai criar os scorecards e vamos acompanhar esses scorecards. Então, o que a gente quer é permitir que o nosso pessoal de TI, vocês, no caso, né, vocês consigam gerenciar o desempenho da TI de ponta a ponta. E também, de alguma forma, a gente consiga avançar para próximos níveis mais à frente. Mas para avançar para níveis mais à frente, a gente precisa ter muito bem pacificado esse primeiro nível, tá, gente? Que é isso que a gente combinou com o Paulo aqui e com a Carolina. Então, conforme eu falei, né, a gente vai começar o trabalho para obter esse básico bem feito, e nessa linha, eu tenho que compartilhar aqui, que a gente vai usar, como eu falei lá no início, exemplo para cada etapa. Não só exemplo, mas também algumas metodologias, tá? Se vocês repararem no slide, vocês vão ver o passo a passo aí das ações, eles têm exemplos, e a gente vai falar mais sobre esses exemplos já em seguida. Essa jornada, a gente vai precisar observar passos de ação que vão realmente, vamos dizer assim, tratar nesse bloco sobre como selecionar as métricas, né? Então, nesse primeiro bloco que a gente vai falar, então são 3 blocos, vocês estão vendo aí o últimozinho lá, nem aparece, mas são 3 blocos, a gente
vai ter uma relação de... ou menos a gente tem que pensar em ter uma relação clara de causa e efeito, né? Principalmente observando o objetivo da Unimed. Daí, no segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho de como é que a gente define e gerencia essas métricas. E aí, depois, lá no terceiro bloco, a gente vai falar um pouco sobre como é que a gente cria esses scorecards em si. E aí, parte depois para a casa de vocês, e depois, quando vocês estiverem com esses scorecards criados, a gente volta e vai ajudando vocês a ir afunilando. Então, como eu acabei de compartilhar, né, a gente agora trilha a jornada de maturidade para obter o básico certo e vamos compartilhar exemplos, metodologia. Tá? Então, já no primeiro bloco, eu já abro aqui sobre a questão da seleção das métricas certas, né? E a nossa metodologia aqui mostra que realmente as companhias precisam entender e estar atentas a vários pré-requisitos antes de começar a gerar métrica, tá? E aí eu destaco aqui que a gente tem que ter certeza de que a gente deve construir essas métricas com bases bastante sólidas, como eu falei já algumas vezes aqui, né? Então, quero reforçar aqui, né, com esse slide, esses 7 pontos, né? Se vocês perceberem, né, que esses pré-requisitos que a gente está colocando aqui, eles são pré-requisitos importantes para a gente poder ter sucesso aí. É da mesma forma que eu falei anteriormente, uns slides que a gente precisa observar e cada vez que a gente for fazer as métricas, a gente tem que olhar isso, né? Então, assim, pontos importantes, né, que a gente precisa observar sobre quando a gente pensa numa métrica. Ela tem que ter tempo para ser rastreada. Não é fácil fazer métrica. Se alguém acha, de uma hora para outra eu consigo. Não é. A gente precisa ter... claro que a gente precisa pegar esse bill of material, a gente precisa ter gente trabalhando nisso, então a empresa tem que também estar alfabetizada sobre o assunto, tem que ter colaboração dentro da TI sobre o assunto, porque senão a gente não consegue ter métricas que possam ser cruzadas, então vai ter que ter conversa entre vocês. É importante que a organização, de alguma forma, consiga entender que é importante usar informação e dados para tomar decisão. A gente sabe que existem níveis diferentes de empresa e níveis diferentes de maturidade em relação à informação que é recebida. A gente sabe das dificuldades de vocês, a gente acompanha essa empresa com vocês há quase 8 anos. Então, a gente sabe de tudo isso, mas a gente precisa buscar isso. A gente precisa, vamos dizer assim, de alguma forma, até para a nossa gestão de fornecedores, como eu coloco aqui no slide, a gente precisa ter esse olhar de pré-requisito, né? A gente precisa também ter, como eu falei, alguém que seja responsável por coletar e reunir as métricas. Então, é bem comum, a gente vai ver exemplos sobre isso, como é que a gente trabalha isso em uma área, tem uma área que ajude a coordenar isso. Normalmente é uma área do Office do CIO, governança, a gente fala um pouquinho mais à frente disso. Mas é importante que vocês observem comigo esses pré-requisitos. Então, eu preciso ter métricas. E para eu ter métricas, eu tenho que ter tempo para realizar isso e para rastrear as métricas. Eu preciso que a organização seja alfabetizada efetivamente em informação. Tem que ter colaboração interna, tem que ter maturidade com dados. Mas a Unimed Rio não tem tanta maturidade. Ok, gente, vamos trabalhar com o que a gente tem. A gente está no nível inicial ainda, então vamos trabalhar com o que a gente tem. A gente tem que ter métricas que a gente possa comparar. Isso é importante também, é um requisito importante. Principalmente quando eu destaco a questão de gestão de fornecedores, como a gente faz, quando você lança uma RFP, se cada um mandar num formato, você vai ter dificuldade de comparação. Então, vai ter dificuldade de medição também. Então, é importante que a gente tenha esse pré-requisito, que elas sejam comparáveis, né? E outra, que a gente tenha gente alocada para ajudar e que a gente tenha compromisso com os parceiros das áreas de negócio, principalmente, e não só com as áreas de negócio, eu destaco até, inclusive, com a própria área interna, né? Como eu falei, a própria TI precisa colaborar. Quantas vezes eu, ainda no outro lado da mesa, tinha reuniões internas com o meu grupo e o meu grupo muitas vezes não colaborava muito bem um com o outro e isso nos prejudicava, porque um projeto, naturalmente, ele é horizontal, busca áreas diferentes, como a gente sabe, e se a gente não tiver essa colaboração, traz problema. Tudo bem, pessoal? Tomar um golinho d'água aqui. Vamos avançar? Vamos avançar. Então, vamos entrar agora em exemplo, né? Ainda na primeira etapa dessa jornada, a gente tem como ponto principal selecionar a métrica certa, né? E nessa linha, as métricas de TI devem realmente estar bem vinculadas à estratégia de alguma forma da empresa ou ao menos da TI. Muitas vezes as organizações não têm claro, como a gente sabe, a sua estratégia. Esse slide aqui é um exemplo da Schneider Electric.
eles cascatearam as métricas, ou as metas, na verdade, né? Desde a área de negócio até um nível mais baixo para poder definir o que eles chamam de métricas. Então, não importa o nome que a Schneider usou, não importa, o que é mais importante aqui, gente, é bem interessante isso, é que eu cascateio, eu consigo pensar o que o patrão quer fazer e como é que isso decanta de alguma forma mais tecnicamente para eu chegar a ter minhas métricas que eu acompanho no meu dia a dia e que falam lá para cima. Vocês vão lembrar que na minha última apresentação eu falei um pouco rápido, mas falei sobre 3 metodologias, né? OKR, KPI e ODM, né? A gente pode, por exemplo, usar para informação e principalmente se a gente estiver focado nas soluções, vamos dizer assim, mais sensíveis para a empresa, a gente pode usar o OKR, por exemplo. O OKR ele é feito para isso. Eu tenho o objetivo e tenho o Key Results, né, lá embaixo. Então, é mais ou menos o que eles estão tentando fazer aqui, que eles estão cascateando o que cada objetivo passa a ser um Key Result embaixo, ou seja, uma ação embaixo, e por aí vai. Qual é o problema de fazer isso para tudo? Porque o OKR não ajuda a gente medir. Então, por isso que a gente, talvez mais à frente, a gente possa, quando a gente tiver os dashboards prontos, discutir metodologias. Se a gente vai usar o OKR, se a gente vai usar, por exemplo, o KPI tradicional ou o ADM. Isso é interessante porque nos ajuda, por exemplo, a selecionar aquelas que a gente sabe que estão, por exemplo, diminuindo o risco ou diminuindo o custo da Unimed, a gente pode colocar como OKR, porque essas eu tenho que perseguir sem dó e sem pena. Eu vou fazer o cascateamento e eu vou até o final, na vírgula, acompanhar. Mas aí eu acompanho complementando com o KPI, por exemplo, ou eventualmente com o ODM, mas isso a gente deixa para uma outra pauta, não vou estressar aqui, tá? Então, esse é um exemplo interessante onde você começa a cascatear. O mais importante desses exemplos, gente, não é vocês entenderem a filigrana do exemplo, mas sim pensar sempre nessa questão. Por que eu tenho que cascatear métricas? Por isso, porque a gente precisa ligar o que o patrão quer fazer com o que a gente faz e, de alguma forma, mostrar isso contando as histórias de valor que a gente falou. Um outro exemplo é o da Seagate. A Seagate ela faz um trabalho aqui mais voltado para, como é que eu posso dizer assim, incluir um pouco do que a área de negócio pensa em objetivar de resultado. Então, quando eu digo que o caso da Seagate é interessante, porque lá cada executivo da Seagate lista os objetivos e sugere qual métrica ele quer acompanhar. Olha que coisa interessante. Ah, mas eu estou muito longe disso aqui. Beleza, gente, de novo, não é para ficar focado, não, mas cara, não tenho essa relação com o negócio aqui, não é isso. O importante aqui é que vocês percebam que, por exemplo, se eu pegar aqui a primeira linha aqui, né, do exemplo, né, o cara está dizendo o seguinte, ele quer um foco na qualidade do cliente, está ali colocado. Tá? Qual o objetivo concreto que ele quer? Ele quer reduzir o tal de DPPM, que é Defective Part Per Million. Tá? Então, é uma descrição detalhada sobre o assunto, já vem em seguida. O que ele está buscando? Reparem, gente, de novo, vocês podem pensar nas suas métricas. Eu tenho um objetivo corporativo, qualquer lá, que pode ser até o objetivo da TI, se a gente quiser trazer para a TI. Eu tenho que dizer o que é o meu objetivo, que é, no caso aqui, a redução do tal do DDPM. Eu descrevo esse objetivo e digo como é que eu vou medir ele. Olha que coisa interessante. Se a gente voltar lá naquele slide colorido, é exatamente isso que a gente está fazendo. A gente está tentando trazer exemplos para vocês, como é que você granula isso, cria essa granularidade. E, se possível, para aqueles que têm contatos com as áreas de negócio, que possam fazer isso trazendo o cara de negócio. Qual é o teu objetivo, meu irmão? E aí, voltando para o slide anterior, eu cascatear isso para mim. Então, eu entender isso é legal. E, se possível, até de alguma forma criar dashboards, como a gente falou no final da outra sessão, que falem com o negócio na linguagem do negócio, mesmo que eu tenha que fazer o meu interno depois. Aqui é um pouco da metodologia nossa, que é uma coisa bastante simples, mas eu acho bastante efetiva, que a gente chama de metodologia, o método, né, de stop and go. Aqui, no caso, a gente está falando de selecionar métrica que abordam problemas específicos. Isso é muito importante, porque métricas, lembra lá dos erros, né, das ameaças, dos problemas. Métricas no vácuo não serve para nada. Então, eu preciso ver se ela é acionável e se ela tem, vamos dizer assim, um problema que ela está resolvendo. Então, se a gente observar aqui no slide, basicamente, sim, é uma árvore de decisão
que a gente vai poder usar, tudo isso vocês vão ter acesso, já tem provavelmente acesso que o Paulo colocou lá, e eu estou à disposição para a gente poder conversar também sobre isso, mas pensar, se eu estou alinhando para o meu público adequado, se esse cara consegue articular o problema, ou se você consegue discutir o problema em cima do que eu estou colocando, se o problema tem relevância para esse meu público. De novo, olha, falando de novo da primeira sessão, né? Eu estou falando para o cara, estou vestindo o sapato do cara. Então, vocês vão vendo que vai afunilando até a hora que eu posso incluir essa métrica no scorecard. Isso é bem interessante, porque eu posso ter um monte de métricas, vocês vão ver, a gente tem uma biblioteca enorme de métricas, com vários vieses diferentes, como eu falei, do CIO, de infraestrutura, de aplicações, de todo tipo, mas eu preciso olhar elas e fazer um questionamento como esse aqui de árvore, para saber se faz sentido ou não eu incluir essa métrica. Não sei se vocês lembram, naquele primeiro slide tinha uma primeira coisa, sim ou não, eu incluo ou não incluo aquela métrica. Então, eu poderia vincular aquela biblioteca de métrica ao ponto onde eu sei, para esse público-alvo faz sentido ter essa métrica, para o outro público-alvo não faz sentido ter essa métrica. Então, de novo, aqui eu estou tentando trazer para a gente uma construção de pensamento de como é que eu crio esse dashboard observando o que a gente já conversou na primeira rodada. Tudo bem, pessoal? Só bebendo uma pouquinho de água. Algum comentário? A gente está tendo umas baixas hoje, Marcos e Carol, aí, porque estamos com algumas crises no paralelo, tá? Não, eu estou tendo que me desdobrar aqui naquelas crises que acontecem, né? Mas vamos lá, tá? Vamos sim. Vamos avançando aqui e, de novo, estão sempre à disposição. Se a gente não conseguir falar hoje, podemos falar com mais calma depois em várias pequenas sessões. Não, vamos falando aí, tá? só que a gente não está com a audiência claro. toda aqui. Não se preocupa, devido Paulo. a esses problemas aí, mas... não, mas aí eu acho que no para casa, depois a gente pode ir também ajudando os caras. Isso, é gravado também, né? Então a gente consegue ler lá de novo, mas vamos lá, excelente, seguimos. Então, ainda avançando na metodologia, lembra? Eu falei de exemplos. Lembra que eu falei? Vou trazer exemplos de metodologia. Metodologia do Gartner. A gente quer compartilhar com você, como eu estou colocando aqui no slide, que a gente precisa definir métricas de forma mais precisa do que, em geral, são definidas. Além de ela ser precisa, ela tem que ser acionável, ou seja, o cara tem que tomar uma ação sobre o assunto. E ela tem que ser fácil de usar. Senão, fica difícil o entendimento do nosso cliente, seja ele o cliente interno da TI ou outro. A gente vai precisar garantir que essas métricas suportem, né, o nosso alvo, né, com informações que o nosso cliente tenha que tomar uma decisão qualquer. Porque senão não faz sentido você encher o cara de métricas. Eu, já, como vocês sabem, já tive do outro lado da mesa e eu me lembro, eu vou abrir um parênteses curioso, assim, o presidente da minha empresa que eu trabalhava antes, que é a Embratel, ele brincava que era una hoja. Ele é espanhol, né? Ele, na verdade, é mexicano. Ele fala em espanhol. Então, una hoja. Só que o cara, ele dirige desde o do combustível dos satélites, inúmeros satélites que a Embratel tem, lança vários, né? Todo ano está lançando satélites, até, por exemplo, o tempo de atendimento médio, o TMA, das 40 mil PAs que a Embratel tem. Então, assim, vocês imaginem que numa hoja ou numa folha, você tem que ter, de forma muito sintética, o que você tem que passar para aquele cara, para ele tomar uma decisão. Bom, ele vai tomar a decisão de abandonar um satélite porque o combustível acabou, então, ou sabe que vai acabar, então tem que começar um projeto de lançamento de um novo satélite que vai substituir, ou ele tem que automatizar melhor a URA para diminuir o TMA do atendimento do cliente lá no coisa. Então, assim, de novo, estou trazendo esse exemplo da minha vida, mas para dizer que a gente precisa ter bastante claro que essas métricas elas têm que ter esse olhar de eficiência, de ser eficaz. Então, a gente precisa realmente, voltando aqui para o ponto do slide, ser de forma mais claro possível, né? Então, eu tenho que ter números concretos, eu preciso claramente definir o que ela é, eu preciso articular isso numa linguagem que o cara entenda, eu preciso que ela gere alguma ação, mesmo que seja ação de continuidade, mas a ação tem que ter existido e tem que ser relevante para o meu patrão, seja ele o meu chefe na área de operações, ou o meu par na área de operações, porque a gente tem que tomar uma decisão lá, ou o presidente da companhia, porque precisa tomar uma decisão talvez um pouco mais ampla, juntando aquilo que a gente falou do cascateamento das métricas, beleza? Outro ponto importante, gente, que eu queria compartilhar com vocês, né, é que é importante que a gente estabeleça limites bem claros sobre, vamos dizer assim, o ponto médio, que é o ponto esperado, né, da métrica, o ponto de nível alto e o de corte embaixo. O Gartner observa
que, por exemplo, quando a gente fala o nível de cima, a gente deve fazer uma média de 3 medições mensais mais altas e colocar como média lá. E a de baixo, a que for mais baixa já medida. Então, de novo, isso aqui é só uma metodologia para ajudar na hora que a gente estiver escrevendo. Lembra que quando a gente escreve lá o dashboard, a gente pode estabelecer os thresholds, né, que a gente chama, né, que são esses cortes importantes, para até onde eu preciso acionar alguma coisa ou não, e isso é bem importante ser colocado também no nosso dashboard. Lembra que toda vez que eu estou falando isso, se vocês puderem visualizar aquela imagem coloridinha lá, daquele slide lá do início, onde mostra aquele dashboard que a gente observa, aquele dashboard tem todos esses pontos que eu estou falando com vocês, todos eles. Por isso que o Gartner entende que é uma boa prática usar um deles. Vamos avançar então para o próximo bloco. Esse aqui, próximo bloco, a gente vai falar um pouquinho como é que a gente define e gerencia métricas. Então, assim, no bloco anterior a gente falou um outro olhar, agora a gente avança para definir e gerenciar métricas. E aqui a gente recomenda, apesar de a gente entender que não é trivial no nosso dia a dia, mas a gente recomenda realmente que a gente defina de forma bem clara um processo de coleta de informações. Isso é importante, e aqui é só o exemplo, né? É importante, né? A pesquisa nossa aponta que a gente precisa ter responsável por alguém que faça essa coleta, né? Porque senão a gente não vai ter um scorecard adequado. É importante. No caso da Beta Company aqui, do exemplo, foi atribuída uma coordenação de coleta de dados que trabalha com os outros pares e outras partes interessadas para criar esse scorecard. Então, essa área ajuda. Eu não estou dizendo que tem que ser um grupo, eu até brinco sempre isso, porque normalmente quem ajuda a coordenar isso é a galera de governança e Office do CIO, e há muitos anos atrás, eu implementando o Office do CIO em um banco de Estado, que não é do Estado do Rio de Janeiro, eu não sei se eu já comentei isso com vocês, a gente ia implementar o Office do CIO lá, e aí o cara falou assim, olha, ainda não implementamos, estamos esperando o mobiliário. Eu falei, opa, peraí, mas não precisa de mobiliário. Isso não necessariamente você precisa ter uma estrutura física, né? Mas você precisa ter os responsáveis. Então, aqui, a mensagem que está por trás disso aqui é que para a gente fazer essa gestão das métricas e para a gente poder definir as métricas de forma adequada, a gente precisa ter pessoas que possam ajudar nessa gestão e ajudar principalmente na coleta das informações. Isso aqui é um exemplo da Beta, eles mostram aqui várias etapas até a criação do dashboard, e é sempre interessante você ter alguém que olhe toda essa jornada e possa, de alguma forma, coordenar. De novo, em geral, quem faz isso são as áreas de Office, CIO e governança. Beleza? Ainda avançando no segundo bloco, a gente vai observar o exemplo da Cisco, né? A Cisco, ela entende, né? E eu acho que ela está correta, quer dizer, o Gartner entende que está correto, tanto é que publicou e publica o case dela, que para defender as métricas é importante definir e descrever bem cada métrica. Parece uma coisa chata, mas é importante, porque não só definir a métrica, mas quais são as ações normalmente são tomadas baseadas nesse desempenho dessa métrica. O exemplo aqui, eles desenvolveram descrições muito bem prescritivas, né, para cada métrica, para garantir que elas sejam realmente acionáveis, ou seja, que o cliente possa tomar uma decisão sobre ela e entenda sobre ela. É só a gente pensar que, se de repente estivesse num dashboard mais visual, mais Power BI, ou sei lá, Click, alguma coisa, um mouse over que seja, mas eles lá na Cisco desenvolveram realmente até uma biblioteca que eles chamam de dicionário métrico, né, que é o nome que eles deram para isso, que é isso, né? Cada métrica tem todo um arcabouço por trás que qualquer pessoa na empresa que queira entender o que é aquilo pode observar. Eu acho que existem umas soluções mais modernas hoje em dia, que você pode fazer isso de forma mais interativa e inteligente, mas o ponto aqui é que a Cisco usou esse caminho e o Gartner entende que é um bom caminho, porque você consegue ter realmente assim, facilmente a compreensão da métrica que você estabeleceu no seu scorecard e por que ela está lá, para que tipo de ação pode ser tomada. Ainda trazendo no bloco 2, a recomendação metodológica aqui é que a gente revise também essas métricas, mas revise com alguma periodicidade. Por quê? Porque a gente tem que entender e assegurar que essa relevância ela está continuada. Então, a gente precisa sempre criar isso, a gente precisa sempre observar como é que essas métricas
elas são trabalhadas no nosso dia a dia, tá? Avançando um pouquinho, vocês vão ver que, por exemplo, aqui no exemplo da J-Rose, né? Ainda nesse segundo bloco, que é o bloco, né, lembra, né, de definir e governar as métricas, a gente entende que a gente precisa realmente estar certo de alinhar essa estratégia da TI, como eu já falei 600 vezes aqui, com a estratégia da empresa. E atualizar regularmente as métricas, a gente acabou de falar ainda agora, né? Rever, saber se elas estão funcionando. Nesse slide aqui, estou compartilhando esse exemplo, que eles implementaram um Balance Scorecard, que é um scorecard mais elaborado, é um scorecard mais amplo, ele não é tático, ele é um scorecard mais amplo, um BSC, como uma parte da iniciativa dos vários scorecards que a empresa tem. Mas isso aconteceu, no caso deles, pela chegada de um novo presidente. Então, o que aconteceu? O CIO lá, ele se reúne regularmente, mais ou menos de 6 em 6 meses, para revisar o scorecard da TI e dos seus pares. Talvez isso ainda não aconteça ainda na Unimed, porque eu não sei o quanto os pares do Paulo hoje têm esse olhar de gestão de métricas, mas minimamente a gente consiga fazer essa revisão. Aqui no GART, a gente entende que essa é uma ótima prática, que a gente precisa manter a relevância dentro da área de TI e principalmente do negócio. Então, de alguma forma, se a gente trouxer o paralelo, é meio que o Paulo criar um dashboard da TI que fale lá com o presidente, com as ações do presidente, naquele cascateamento, que ela seja acionável na brincadeira que eu fiz aqui do meu velho presidente, e se ele vai aposentar ou não um satélite, se ele vai lançar um produto novo, se ele vai fazer o que ele vai fazer, até nós, na casa de máquina, lá sujando a unha, discutindo com aqueles que são impactados, por exemplo, pelo meu trabalho, se aquilo está continuamente sendo útil, ou se não tem que ser modificado. Então, a mensagem aqui é, na gestão, observar sempre essas conversas para que a gente possa avançar e ter sempre. Não importa se é o presidente da companhia, se é o chefe da operação, se é o amigo do DevOps, se é o amigo do ágil, de alguma forma a gente consiga compartilhar essas métricas. Beleza, pessoal? Vamos entrar agora no último bloquinho. Eu acho que, inclusive, está bem mais tranquilo dessa vez, talvez eu tenha falado mais rápido, mas assim, estou mandando mais rápido. Esse terceiro bloco, gente, é um bloco até mais simples, que a gente fala um pouquinho sobre como é que a gente cria esses scorecards de forma mais acionável, né? E, de novo, temos exemplos aí, um pouco da metodologia, como estou colocando aqui, né, no segmento que a gente vai entrar. Nesse terceiro bloco, né, eu vou começar já a destacar os princípios para a gente ter scorecard, que o cliente, seja TI ou não TI, possa tomar uma ação. Né? O primeiro princípio que eu quero destacar aqui é ter clareza estratégica. Isso significa que a gente tem que construir um scorecard de cima para baixo, né? Como sempre. Gente, eu acho que tem alguém com o microfone aberto. Deixa eu ver se eu consigo fechar. Peraí. Não pode fazer isso não. Eu não ficar mexendo no mouse o jogo inteiro, depois Acho que já fecharam, né? Eu ia levei um tempinho para achar aqui. Turn off incoming camera. Não. Beleza, foi. Então, voltando aqui, o primeiro ponto que a gente tem que destacar aqui como princípio é que ele seja claro estrategicamente. O que quer dizer isso? A gente tem que construir um scorecard de cima para baixo, como eu falei, né? Metas têm que ser bem definidas e ligadas métricas. A gente usou alguns exemplos aqui. Como eu falei, a gente pode usar OKR para isso, por exemplo. Mas, de novo, eu vou reforçar, OKR, todo mundo está ouvindo muito, está ouvindo falar muito, provavelmente vocês já ouviram falar muito, a Amazon ressuscitou isso, é uma métrica, uma metodologia dos anos 70, efetiva, mas não pode ser usada como é usada em geral no Brasil, porque ela é usada para tudo. Se você botar OKR para tudo, quem está embaixo, porque aquilo ali é meio que pirâmide, né? O patrão fala que tem um objetivo e quer resultados. Aqueles resultados viram objetivo de quem está embaixo, no caso do CIO, e também tem resultados desse que são granulares. E por aí vai. Então, por exemplo, o patrão pode dizer lá na minha coisa, eu quero diminuir o TMA porque o meu call center está muito caro. Beleza, então ele é um objetivo dele. E se esse objetivo é importante, tem ações para baixo. Qual é a ação? Ele vai medir ele vai querer medir, saber se o TMA diminuiu.
isso vem cascatear para a TI. A TI vai dizer assim, beleza, o que eu posso fazer? Eu vou abrir um processo onde eu vou contratar uma nova URA, mais inteligente, com, sei lá, com entendimento de linguagem, com assim, fala mais adequada, o nome que a gente quiser dar. E isso vai afetar. O CEO entende que tem que fazer esse tipo de atualização, mas vai afetar diversas áreas dentro da área de tecnologia. Vai afetar a área de infraestrutura, que tem que preparar a máquina, vai afetar a área de aplicações, que vai ter que fazer um script novo da URA, e por aí vai. E isso é só para um objetivo do patrão. Então, quando a gente fala de a gente criar esse link estratégico, a gente tem que ser seletivo com isso, com aquelas ações que realmente vão fazer diferença, onde a TI faz diferença lá em cima no negócio. OKR, usado como é usado na maioria das organizações no Brasil, ele acaba sendo uma perda de tempo, porque leva-se 2 anos, 3 anos, às vezes, para saber se aquele objetivo lá em cima foi alcançado. E para você organizar e gerenciar esses objetivos embaixo, fica um pesadelo. Por isso que a gente normalmente usa o que a gente chama de ODM, que, como eu expliquei da outra vez, você acaba criando, vamos dizer assim, marcos mais bem estabelecidos embaixo. Mas por que eu estou colocando isso? O ponto importante aqui do princípio é que a gente tem que ter clareza estratégica. Mas eu não sou um cara estratégico. Beleza, cara, mas você está atendendo a uma estratégia. Seja a estratégia, no meu exemplo, de implantar um servidor lá para receber a URA, ou o gravador, o nome que você quiser, ou a infraestrutura que tiver. Isso tem uma relação. Então, é um objetivo que você vai ter que tratar. Então, tem que ser claro o que você está fazendo. Então, aquilo pode virar um projeto, e esse projeto tem que ser acompanhado. Eu estou agora, de novo, sujando a unha. Então, é importante isso. E, de novo, também importante é a gente ter o indicador de progresso, como está colocado aqui no slide. A gente tem que criar marcos bem estabelecidos do progresso e que essa métrica, de alguma forma, possa ajudar o cara a tomar a decisão, dado o progresso que ele está recebendo. Então, a gente tem que ser claro estrategicamente. A gente tem que indicar os marcos importantes do progresso dessa iniciativa que a gente está tentando resolver. E importante também é que elas sejam direcionadas. Lembra até do papo da última vez que a gente falou. A gente calça o sapato do amigo que a gente vai falar e assim, cara, eu tenho que direcionar essa métrica para resolver um problema que eu preciso resolver. Vou voltar lá para o meu problema lá da URA, né? ou do TMA. O problema do TMA é um problema de negócio, mas quando eu vou cascateando aqui, eu tenho ações e projetos que eu preciso direcionar as ações diretamente para resolver aquele meu pedaço do projeto, que vão compor um projeto maior, que aí vai lá na frente diminuir o TMA do tempo médio de atendimento do call center. No meu exemplo aqui. Poderia ser qualquer coisa, poderia ser, por exemplo, diminuir o custo assistencial da companhia, que vocês sabem que o custo assistencial da Unimed é muito alto. Então, eu poderia ter lá em cima o custo assistencial da companhia. Mas quando eu vou descendo, eu preciso, ou seja, eu tenho claro estrategicamente o que eu preciso perseguir, mas eu preciso ter indicadores de progresso para que eu entenda o quanto eu estou, mesmo na granularidade que eu tiver embaixo, lembrando lá do cascateamento, eu saber o que eu estou fazendo, eu tenho que saber por que eu estou fazendo isso direcionado e, principalmente, eu tenho que ter capacidade de dar detalhe. Quando a gente vai entrar numa reunião de projeto e você disser assim, olha, o projeto está atrasado 1 semana. Ok. Por que está atrasado? O que eu posso fazer para ajudar? Lembra na última coisa que a gente fez aquele dashboardzinho? O que eu estou fazendo? Como é que eu estou indo? Pois não, Paulo? Deixa eu só te dar uma interrompida aqui. Claro, por pessoal, favor. é das maiores dificuldades que vocês têm para passar. Muitas vezes, quando a gente pergunta o porquê, a data, a clareza, então, que sempre a gente precisa fazer esse reporte para mostrar valor, né? E nós temos a dificuldade extrema de dar essa clareza muitas vezes, né? Acabou, não acabou, quando acaba, qual é a previsão, por que atrasou. Então, isso é importante que a gente treine muito para poder chegar nessa entrega de valor, né? Esse drill, ele é fundamental e ele é do dia a dia, né? A gente está entendendo aqui o porquê a gente precisa ter, né, um grande número aí de métricas e etc., toda a montagem, né? Para, no final das contas, mostrar valor e, no final das contas, entregar o que importa, né? É isso que a gente está vendo aqui. Mas, se eu não tiver esse drill no andamento, e a gente tem uma dificuldade nossa de equipe nesse ponto,
Então, por isso eu quis reforçar. É muito importante a gente treinar isso, tá, Marcos? Só para dar esse Excelente, ponto aí. Paulo. Não, com certeza. E a gente, de novo, pode avançar depois, gente, com. Porque nossos papos são papos mais de informação. É até ruim, porque eu fico meio despejando muita informação para vocês. Eu sei que é pesado, mas isso depois vira ações práticas. A gente vai vindo direitinho, onde a gente tem que apertar mais o parafuso. Pode ser a questão do drill down, como o Paulo falou. É comum. E, gente, assim, para quem já entrou em reunião, e vocês já entraram em várias, é muito desconfortável você entrar numa reunião e você não ter a história por trás. Lembra que lá da outra primeira vez eu falei, né? A gente não precisa, nem deve contar tudo, né? Inicialmente, mas a gente deve dar a informação que o cara tome a decisão, mas também ter debaixo do braço um livrinho lá, né? Isso o meu ex-patrão falava sempre, ele falava assim, ele brincava, fazia assim, ó, cadê? Cadê o quê, cara? Cadê o detalhe? Eu quero entender o detalhe aqui, desse caso aqui. Ele não quer entender o detalhe de todos, mas no que ele quiser eu preciso saber. Então, eu tenho que estar debaixo do meu braço. A brincadeira é de estar debaixo do braço o papelzinho para poder explicar o porquê que eu estou dizendo que deveria estar fazendo aquilo, ou porquê que algum projeto atrasou, ou, eventualmente, sei lá, abusou um pouco mais da parte econômica do projeto do que deveria. Então, isso também eu queria dividir com vocês aí nesse ponto. Deixa eu pegar de novo meu coisa aqui para poder avançar. Sim. Então, a gente começa a trazer exemplo. Esse aqui é um exemplo de uma comunicação do scorecard já estabelecido, né? Onde a gente recomenda que a gente descreva de forma bem clara, como eu falei, as metas, objetivos e as métricas. Lembrem que aqui, ó, de novo, não é para vocês pensarem no que está escrito, mas na estrutura. Eu tenho um objetivo estratégico estabelecido. Ó. O meu stakeholder ele quer definir o crescimento que poderia ser aqui diminuir, por exemplo, o custo de assistencial da Unimed. Mas aí ele divide isso, no caso do exemplo, vamos dizer assim, rentabilidade mundial, crescimento da receita, né, operacional e gestão de capital, né, de ativos, né? E aí eu também tenho, então eu tenho o objetivo estratégico, né, que como eu falei, eu tenho aqui vamos dizer assim, a coisa mais clara das metas que eu quero atingir, eu tenho os meus objetivos e eu tenho as métricas também. E mais do que isso, olha aqui os marcos, ó, que a gente estava falando. Eu tenho meu target, tenho os resultados e tenho o atual. Então, esse aqui é um exemplozinho bem simples, mas da onde a gente tenta fazer a ligação novamente do que o patrão quer, que poderia ser o custo assistencial, qual é o projeto que ele busca, diminuir o custo assistencial, de repente, dos hospitais ou da entrada de internação, o nome eu não vou saber dar a vocês, e o que a gente pode fazer para ajudar a que esse objetivo seja atingido. Basicamente, parece muito simples, é simples, mas as pessoas não fazem. Quer dizer, as organizações têm dificuldade de fazer, por isso que o Gartner tem avançado nessa questão. Ainda no terceiro bloco, agora trazendo um outro exemplo. Esse exemplo sobre o ponto de criar scorecard mais interessantes e acionáveis. Aqui é muito parecido com o que a gente viu no anterior, só que ele começa a pintar. Até não está tão bonito porque ele botou claro demais, né? Eu trouxe do curso. Isso aqui é o Canadá, né? É o Post Office do Canadá. Eles criaram dessa forma para entender de forma mais clara essa relação entre diferentes métricas. Você vê, tem métricas financeiras de clientes, de entrega e de empregado. Perdão, passei um pouquinho demais. Então, mais um exemplo para a gente trabalhar. E, de novo, ele usa cores para indicar como é que está sendo o avanço desse tipo de iniciativa. Um pouquinho mais à frente, né? A gente está chegando perto até do nosso horário, mas também já estamos terminando. Ainda um pouco da metodologia, eu quero só destacar aqui como é que a gente recomenda que, dependendo do nível e do objetivo, a gente vai ter que trabalhar diferentes granularidades e diferentes métricas, naturalmente, né? Brincando de novo com o meu exemplo, lá com o meu patrão, ele tinha um A3 que ia vou falar uma brincadeira aqui, do pinico ao satélite, mas tomava conta de tudo. E eu não ia conseguir agregar tudo lá. Eu preciso, às vezes, ir criando mais dashboards que vão fazer agregações importantes. E é interessante essa questão da agregação, porque
Alguns vão discutir, mas eu não consigo agregar determinadas métricas. A gente tem como ajudar vocês a agregar métricas, se vocês quiserem. Mas a métrica é intangível, a gente cria percentual e por aí vai, tá? Então, aqui é só para te mostrar um pouco desse olhar das métricas em diversos, vamos dizer assim, espectros diferentes que a gente consegue atuar. Ainda na metodologia, só para reforçar, a gente precisa mostrar profundidade, lembra que o Paulo falou, né? E aqui a metodologia recomenda que a gente tenha que, vamos dizer assim, como relatar a métrica de alto nível, para quem interessa, né? Essas métricas mais altas, mas ao mesmo tempo a gente tem que estar, como eu falei, preparado para o detalhamento, se for preciso. Porque, bom, eu me lembro muitas vezes, de participar em algumas reuniões mais duras, e era engraçado que eram essas reuniões de board, então você tem aquelas mesas em U, né? Aí tem a mesa em U e atrás tem aquela galera enorme atrás, né? Porque a galera lá é Marcos, o o Ale está detalhe. com a mão levantada aí, tá? Então, Ô, se... Ale, por favor, por Não, favor. tranquilo, eu tava esperando meio que concluir mesmo, não tem nada não. Não, irmão, mas é isso, eu só concluindo, e aí as brincadeiras começam, né? Tipo assim, o cara pergunta assim, beleza, você está dizendo que vai conseguir alcançar, vamos fazer uma meta aí de negócio, alcançar mais 2% de market share esse mês aqui, vai vender mais plano de saúde, beleza. Por quê? Como? Aí vem 6 pessoas, e eu, olha, vou dizer muito aqui, dividindo com vocês, quase todo CEO que eu trabalho, e alguns são presidentes, né, de empresas muito grandes, inclusive o assessor da maior empresa do Brasil, quando chega na função, fala assim, e eu tive semana passada com essa conversa especificamente, vou passar a falar para você, só para concluir, com o diretor principal da maior empresa do Brasil, que tem um orçamento de tecnologia de 1 bilhão e 600 milhões de dólares. É o tamanho do orçamento do cara. E ele falou para mim, toda vez que eu chamo alguém aqui para conversar sobre algum assunto, vem o cara e mais 8. Por quê? Porque o cara não sabe responder sobre o que ele vai perguntar. Então, assim, só para fechar e passar a palavra para o Arne, é importante que a gente saiba o que a gente está fazendo, e a gente sabe, cara. A gente sabe o que está fazendo. É importante, talvez, é só criar uma metodologia para você poder estabelecer e ter essa sua colinha, lembra do negócio do bar debaixo do braço? Para você saber o que está acontecendo. Ale, por favor. Então, Marcos, o que eu ia falar era justamente um pouco a dificuldade que a gente vê aqui. Eu acho que o Paulo pode depois até dar um depoimento, que ele está mais próximo lá do board, mas a gente vê, eu não sei se você está familiarizado com o NIP, né? Você deve ter ouvido esse termo aqui no nosso dia a dia. Uhum. Reduzir NIP, eu diria que é um dos grandes objetivos que a gente tem há muitos anos já. Sim. E a gente ouve isso ano a ano, só que o tempo passa e a gente não vê uma efetividade ainda. Por quê? Quando a gente começa a querer procurar a causa raiz para atacar, obviamente, a causa raiz, a gente nunca viu essas causas raízes, dos diversos motivos que a gente tem. Então, a gente tem NIP por causa de autorização, tem NIP por causa de financeiro, né? São os grupos de assunto. Exato. Agora, até hoje, surgiram dezenas de alternativas propostas para se reduzir a NIP, isso entra como objetivo estratégico, mas quando a gente quer começar a mergulhar, aprofundar, ninguém consegue provar por A mais B que tal ação está relacionada a tal causa e, consequentemente, vai atingir a meta. Isso é só um exemplo, mas desse exemplo a gente tem diversos. Então, eu vejo que a gente procura amadurecer, né, na questão das métricas e tal, só que a dificuldade que eu vejo é que isso esteja também no corpo gerencial. Sim. Acho que são pouquíssimas as áreas de negócio que têm essa cultura, né, direcionada para indicadores e tal. E como é que a gente faz esse movimento, a gente ajuda esse movimento, já que quando a gente fala de cultura é um processo demorado, não é Sem rápido você dúvida, mudar sem dúvida, aculturamento, só que a gente precisa disso para ontem. Você já viu esse cenário? Você já Já. participou para... Porque eu Já, acho e que é o bem mais comum, Ale. difícil não é a gente aqui, TI, conseguir fazer os drills e tal. Acho que a gente tem uma boa visão de negócio, a gente anda bem próximo, mas quando a gente não tem um insumo vindo mais dos executivos, né, a gente não vê muito sentido e coerência em muitas dessas ações que são propostas. Aí a gente fica, poxa, mas a pergunta que você fez, por quê? Como? A gente também faz essa pergunta para a gente ver se está alocando esforço no lugar certo. E a dificuldade, às vezes, de compreensão é grande, a gente não vê essa relação.
Perfeito. Primeiro, eu queria agradecer, porque é realmente muito bem colocado. Isso não é um problema de vocês, é um problema do mercado, infelizmente. O mercado se atrapalha com isso. Uma das poucas organizações que eu trabalhei que tinham isso de forma mais clara foram duas. O Bank of America, por ser uma instituição muito grande mundial, e também, e muito bem estruturada, com governança, e tem outros problemas, né? Mas ela estruturava melhor essa questão do cascateamento, do que o planejamento estratégico pretende, como é que isso, né, decanta para todas as áreas. E tem metodologia para isso, o OKR é uma delas. Inclusive, o OKR deve ser usado para isso, porque quando você dá o exemplo, não, tem coisa da área financeira, tem coisa da... Quando a gente pensa naquele slide, que não sei se vocês vão lembrar do OKR que eu mostrei, tem o exemplo, inclusive, do CEO, que fala assim, eu quero crescer 10% do EBITDA. Crescer 10% do EBITDA, ou trabalhar o NIP, vai influenciar diversas áreas na organização. Agora, o que a gente tem que buscar como tecnologia é pegar essa nossa fatia. E existe metodologia para a gente inverter isso e chegar para o patrão e dizer, patrão, olha só, eu estou sabendo que o NIP é um problema. Na minha cabeça, eu acho que a gente pode fazer isso e isso como drill down dentro de tecnologia, mas eu sei que tem outras atividades do outro lado que eu não sei fazer. E como a gente pode ajudar também vocês num nível um pouco mais alto aqui, a gente pode trazer essa pauta mais uma vez para dentro da pauta da gestão de vocês e tentar sensibilizá-los dessa questão, vamos dizer, desse ato, que não é um privilégio de vocês, infelizmente, é muito comum em várias empresas, mas o que do nosso lado que dá para fazer é o que você falou, Ale, é pensar sempre no que é a organização, e o Paulo tem falado isso sempre, né? Nós estamos buscando o quê? Diminuição de custo, redução de risco, né? Aumento de receita. Então, o que por trás disso tem? Podem ter muitos projetos de tecnologia que, aos poucos, usando o critério de custo, valor, lembra aqueles critérios que a gente falou mais cedo? A gente estabeleça dentro da TI como é que ela continua colaborando. E eu sei que vocês fazem bem essa parte, mas a gente precisa comunicar melhor isso para a organização o tempo inteiro. Então, quando a gente constrói vamos dizer assim, essa jornada de trabalhar métricas, estruturar elas internamente na TI e começar a fazer com que elas façam ligações para cima, do mesmo jeito que a gente falou lá de fazer o drill down, ajuda muito a gente mostrar o que a gente faz para colaborar vamos dizer, nesse objetivo. Não é trivial, como te respondendo, olha, a gente vê com frequência isso em organizações grandes, mas a gente tem como ajudar essas organizações, no caso a Unimed, a gente também tem como ajudar a Unimed nisso, e eu vou me colocar, e o Moacir acho que está conosco aqui, se não me engano, vou pedir ao Moacir para que a gente separe esse item especificamente, para a gente levar um pouco mais para cima de vocês, na estrutura de vocês, e desafiar a estrutura de forma mais imparcial, que é o nosso papel desafiar realmente isso, qualquer questão, para que a gente possa ser mais assertivo nessa nossa jornada aqui. Presente. Aí, doutor Fala Moacir. meu nome, né? Então, Moacir, anota aí, por gentileza, se você puder me ajudar, para a gente trabalhar essa questão de como é que a gente vai poder ajudar a organização Unimed a decantar melhor os seus objetivos principais para dentro das áreas, seja a área de TI ou as outras áreas de negócio, porque a gente tem essa pauta com eles, não tem motivo para a gente não trabalhar isso com eles. Muito obrigado aí, Arlen, pela colaboração. Só para fechar aqui com vocês, então, a gente, então, ainda observando a metodologia, a gente vai precisar agregar métricas, como eu falei um pouco mais cedo. Esse aqui é um slide que a gente traz pontos que ajudam a pensar em como é que a gente pode trabalhar essa questão de agregação de métrica. O exemplo aqui, nesse trabalho, é trabalhar com métricas não quantitativas, naturalmente não é fácil, é difícil de agregar, como eu falei ainda agora, mas dá para a gente definir rúbricas, por exemplo, que classifiquem elas, dá para também a gente definir intervalos, né? Por exemplo, de 1 a 5, ou para limitar a subjetividade, não deixar aquela coisa muito ruim. E eu vou dizer a vocês, em uma reunião há muito tempo atrás, eu não sei se ainda está assim, eu percebi, não é uma reunião de tecnologia, foi uma outra reunião que eu participei, muita subjetividade, por exemplo, em acompanhamento de projeto dentro da Unimed. Muita subjetividade. E não precisa, a gente pode fazer menos subjetivo. Ainda sem ser exaustivo, né? Só para trazer o exemplo de agregação, e, vamos dizer assim, em escala diferente, o caso aqui, a gente recomenda que se a gente normalize métricas em uma escala
percentual, por exemplo, como eu tinha falado ainda agora. Percentual da meta que foi usada até agora, percentual que vai ser usado, que vai ser perseguido, e por aí vai. Então, o ponto de agregação de métrica, ele vai aparecer em algum momento, se já não apareceu com vocês, e eu já vi acontecer, e acho que podemos fazer melhor. Não foi na área de tecnologia, Paulo deve saber com o que eu estou falando, e fica um pouco etéreo demais, e aí não ajuda a gestão a tomar as devidas ações. Para terminar aqui, quase fechando, né? E agora a gente está em cima da hora, já passou até um pouquinho, peço desculpas. Compartilho aqui um diagnóstico que eu acho que vai ajudar a gente a observar pontos importantes aí no nosso projeto, tá? Dê uma olhada aqui, vocês vão ver que, como eu falei no início, a gente vai avançar aí para construir o para casa, né? Então, é bem interessante a gente levar em consideração, quando a gente começar a construir os scorecard, usar esse exemplo aqui para saber se você está, como eu coloco aqui, se você precisa... Opa, perdão, esse é o último slide. Para você, se você está legal, né, no seu design de scorecard, se você precisa ainda fazer alguma revisão, está vendo aqui embaixo, então se você tiver nota de 6 a 10, ou se você tiver sim 6 a 10, você precisa fazer revisão, e se você tiver menos de 5, então você tem que redesenhar o scorecard. Isso vai ajudar bastante a gente lá. Só para fechar aqui os takeaways finais, queria primeiro, né, dizer que a gente precisa realmente reforçar o ponto de selecionar as métricas certas, e a gente pode usar os exemplos que eu trouxe hoje como uma referência, né? Principalmente quando a gente coloca a questão do cascateamento de objetivo, como até o Alia colocou. Outro destaque que eu queria deixar aqui, a gente precisa definir e gerenciar métrica, lembra, né? Que era aquele segundo bloco. E como eu coloquei, é importante o ponto de selecionar, podemos rever aqui os exemplos, a gente tem metodologia para isso, e a gente pode ajudar vocês também a definir melhor como é que gerenciam em termos de métricas mais precisas, mas que a gente coloca aqui no slide, né? Acionáveis, né? Porque o cara tomar ação, e que sejam fáceis de usar, porque a gente está direcionando para o cara certo. Por fim, aqui também destacar que a gente precisa criar scorecard, painéis, que realmente o cara possa tomar alguma decisão. As métricas têm que ter um olhar mais adequado, ter um visual interessante, e a gente precisa acompanhar isso, entendendo que a gente vai precisar de gente para trabalhar sobre a seleção de métricas, e principalmente a gente vai precisar também definir métricas e metas de desempenho para ligar com as metas estratégicas. Agradeço demais aí o tempo de vocês, eu passei um pouco do tempo, peço desculpas não ter sobrado muito tempo para a gente conversar mais, mas como eu combinei com o Paulo, vai ter o para casa. Aqui eu não vou mostrar, mas eu vou passar assim muito rapidamente com vocês. Reparem se vocês vão ter acesso a esse tipo de métrica, métrica de nível de CIO, métrica de nível de PMO, métricas de infraestrutura, métricas de aplicações, métricas de arquitetura, métricas de risco, e métricas mais estratégicas, de iniciativa estratégica. Essas comunicam mais com a parte de TI, com o negócio, tá, gente? Então, tem toda essa biblioteca para trabalhar, para vocês poderem chegar, e eu vou voltar aqui para o meu slide inicial, tentar chegar perto de ter visões um pouco diferentes, mas observando isso aqui como melhor prática. Beleza, pessoal? Desculpa aí ter atrapalhado um pouquinho o almoço. Deixa por aí, Marcos, rapidinho, só para eu passar o... Excelente, obrigado, Marcos. Eu que agradeço. Obrigado, pessoal. A gente vai ter uma dinâmica um pouquinho diferente, tá? Então, lá no nosso SharePoint, lá, tá compartilhado. Eu vou compartilhar rapidinho aqui. Marcos, pega aquele, esses últimos do SEB aí que tu colocou, tá? Qual? Onde tem as métricas lá do CIO. Perfeito. A biblioteca aqui, né? Isso. Tá. Isso. Então, lá no nosso SharePoint tem um documento SEB IT Performance, tá? Que ele tem um racional gigante. E na página 40 começam essas métricas, né, que ele já tem pré-definidas, tá? Então, o nosso trabalho, e aí o que está colocado, tem uns grupos, uma planilha com cada grupo, né? Eu procurei colocar ou um líder ou quem pudesse fazer, a gente tive que fazer uma substituição. Lá tem 7 grupos, cada um com uma dessas missões. Então, em média, cada um vai fazer 5, né, construir 5 métricas dessas aí, tá bom? Num dashboard específico para isso. Se não tivermos o processo, a gente vai ter até a outra segunda para entregar isso, e nós vamos mandar para o Gartner avaliar como é que foi esse nosso trabalho, tá bom? Depois a gente vai ter uma devolutiva de cada um dos grupos de vocês
No início de 2023, a gente faz uma apresentação disso. Eu vou combinar com o Marcos um dia para a gente também poder fazer uma devolutiva e com a Carol. Tá bom, pessoal? Só lembrando, Paulão, só queria botar um ponto. Não tem Ah. certo e errado, tem os benchmarks para a gente usar e, por favor, não fiquem preocupados de que a gente vai criticar. A gente vai só tentar colaborar com ponto de melhoria, se tiver algum ponto de melhoria, tá? Então, eu só queria deixar essa mensagem. Nosso olhar aqui não é de ser, tá errado aqui, tá errado. Não, é isso, é tentar crescer junto com vocês, tá bom? Tá, joia. É para a gente poder melhorar, né? A gente, com certeza, a gente vai evoluir, vai poder colocar, poder fazer. O clima já tá bom aqui, já. A gente poder exercitar, tá? Então, eu vou apoiar cada um aí dos grupos, né? São 7 grupos, cada um em média com 10 pessoas. A gente tem 5, 6 dias aí para fazer úteis, né? Fazer essa brincadeira. A base é isso aqui, vamos selecionar o que a gente achar. Todo o racional está aqui, se faz sentido, não faz sentido, né? A metodologia é Stop and Go. E a gente poder ter isso lá. E, seu Rodrigo, tive que lhe colocar num grupo, seu Rodrigo. O senhor está lá no grupo das estratégicas, né? Legal. E o restante eu coloquei cada um dentro do seu conhecimento, tá? E Furtado eu tive que colocar em risco aí também, na parte de risco. Vou apoiar cada um se tiver dúvida, tá? A gente fazer esse trabalho e colocar lá para o Gartner, tá bom? Pessoal, agradeço muito, né? Hoje que a gente tem uma vitória lá no nosso Brasil. A partir das 15 estamos todos aí liberados para poder fazer esse aquecimento para as 16, tá bom? Obrigado, bom almoço para todos aí, tá bom? Obrigado, Marcos. Obrigado, você, obrigado, Carol. Valeu, gente. Valeu, obrigado. Valeu, gente. Um abraço. Trabalhei. Tchau, tchau.